Então vamos falar desses parâmetros, né? Começa com o Cadu. E eu quero começar... Não, eu quero começar primeiro com o Fala! professor Vinícius. Sim. Manda. Professor Vinícius, como é que a gente fala o Pepe ou Pipe? Qual que é a forma correta de falar? Muito bem. Se você está no Congresso Brasileiro de Pediatria, com amigos pediatras, você vai falar PEP. PEP. Sim. A PEP do paciente, que é a pressão expiratória final positiva. Se você estiver entre clínicos, para você não ser colocado de lado, pediatra, não sabe nada e tal, você chama de PIP. Porque o certo mesmo é PIP. Né? Que é em inglês. P é PIP. Sim. Você está lá fazendo seu estágio lá no Memorial. Né? Não no Amnésio, que é no Brasil. Amnésio. Você está no Memorial, você vai falar PIP. Porque é o termo em inglês. É PIP, claro. Essa tradução para PEP confunde todo mundo, porque o clínico chama a pressão de admissão, ou PIP, de PIP. E aí é que gera Aí confusão. dá uma salada na cabeça. Essa que dá uma salada. Então eu prefiro falar como os clínicos. Tá. Tanto que eu sempre falei para os meus residentes. PIP, mas vocês chamam de PEP. É uma boa. A maioria vai falar PEP entre pediatras. Eles falam, eu entendo que é o que eles PEP. querem me dizer. Se sair PEP aqui é PEP, mas PEP, é PIP, tá tá bom? Já fica o E a disclaimer. respiratória, você chama como? Eu chamo pressão de admissão. Pressão de... Então a Porque eu chamava de PIP. Só que eu falo PIP e eles entendem PEP. Entendi. Aí é uma salada louca. Não, aí... A gente fala PINSP aqui em São Paulo, Muitos né? aqui falam Ah, PINSP e a gente fala PEP. Pressão PINSP. inspiratória. Pressão expiratória é bacana. Também fala pressão PINSP eu de nunca pico, usei. pressão de aula, enfim. Olha eu falo só. pressão de admissão. Tá maravilhoso. Que aí Pressão de não tem admissão, erro. então é PINSP. Só pra galera saber aí todas Pressão as inspiratória. possibilidades. Pressão Isso. inspiratória. Várias possibilidades. Nomenclaturas. Tem Então que é ter isso. um siglário aqui Se no você final. for num CTI de adulto, não chame PIP de PEP. Exato. Então conta pra gente os principais parâmetros. Vamos lá. Fala aí, Volume fala aí. corrente ideal. Fala, Quem é esse Cadu. cara? Muito bem. Bom, em neonatologia, a gente sabe que para eu fazer uma ventilação mais gentil e protetora, onde eu consiga manter o alvéolo aberto, tendo capacidade visual funcional, que lembrando o que é isso, né? É aquele volume no final da expiração que mantém o alvéolo aberto e ainda funcionando, fazendo trocas de gases. Que é o que vai estar um alvéolo num tamanho bom e bem perfundido para você evitar os distúrbios ventilação-perfusão, shunt, espaço morto. Perfeito. Então, o que a gente sabe aqui, para fazer isso de uma forma gentil, é de 4 a 6 ml por quilo. Tá. O volume corrente que eu Pediatria deveria... igual. 4 a Perfeito. 6 ml. 4 a 6 é por a quilo. ventilação protetora. Mas claro que isso vai depender da complacência do pulmão, se a criança, qual que é a doença. Tem criança que tem horas que você tem que dar mais volume. Tá. Em geral, nunca menos de 4 ml por quilo É. na convencional. Alta frequência é outra conversa. Aham. Mas na convencional, de 4 a 6 Não, ml você por sabe que tem um quilo. negócio interessante, cara, que assim, eu tinha até comentado isso com vocês aqui. Depois de, assim, 2 décadas de CTI, graças a Deus, eu nunca fiz um pneumotórax ventilando Não ninguém. é esperando. Fui bem, né? Ganhei pontinho mandou lá bem. no céu. Sem Mas essa ventilação protetora, eu não posso lutar contra a literatura. Não tem Ou contra a como. fisiopatologia. Nunca faria isso. Mas às vezes eu botava o paciente com 5 ml por quilo, não vi o pulmão do cara expandiu. Exato, porque a complacência é muito Tem alguma baixa, coisa não errada consegue. aqui, cara. Não tá funcionando. E aí eu aumentava um pouquinho, deixava 7, 8, aí daqui a pouco melhorava, eu abaixava. Eu perseguia o 4 a 6. Mas às vezes você não consegue, cara. O paciente não ventila. Mas é isso. Se você Aí às tá vezes tem que doente- colocar 7, Colocar mais volume, 8. cara. 10, nunca 12. passei, 10, nunca socorro. passei de 10, mas também nunca fiz pneumotórax. né? Ótimo. Então, eu vou dizer para vocês que 10 é seguro a curto prazo. Exato. Com você à beira-leito, se você tem Você um tá do pulmão lado do paciente. fechado, Não você é o sabe o que está adequado. O acontecendo. adequado é 4 a 6. Beleza, vamos respeitar a literatura. Os caras estudaram, ficaram lá estudando. Eu era um Harris mortal plantonista ali com doente. Somos todos. Né? Eu não estava no laboratório estudando, mexendo nos ratinhos. Né? Exato. Esses caras sabem mais. Tem que respeitar. Mas Pode aumentar. nem Pode. sempre 4 a 6 É vai o dar certo. necessário. Certo. Você Nem vai ter sempre que vai dar... dar Mas na certo. prova a gente coloca 4 a 6. Não, na prova, tudo Prova, no 4 a ideal. 6 No 4 a ml por 6, quilo, mas sem no dúvida. paciente real, às vezes você tem que pegar um pouco mais pesado. Não Sem tem dúvida jeito. nenhuma. E na PINSP? A Ou PIP? É, Não, bom. ai meu Deus. Já esqueci. Admissão. A pressão de admissão. Isso. Vamos lá. Bom. Tem o padrão, né? Qual é o padrão Ponto de seu. neonatologia? O meu, pediatria é 20 por 5. É 20 de pressão de admissão, 5 de PEP, Tá. de PIP. Esse é o Pra padrão começar. do Padrão, o básico, padrão né? FO2, o mínimo, o máximo que você conseguir colocar.
Ou melhor, O mínimo, né, que para você saturar. quiser. O mínimo possível, né? Tem uma FO2 mágica, né? Não sei se vocês já perceberam isso, que é o 60%, né? Aham. Assim, você está ventilando não invasivo com FO2 60%. Aqui a gente só está falando de ventilação invasiva, né? Hoje em dia se usa muito a não invasiva. Beleza. Até mais. Mas no neonatal, então, pô, sempre foi uma característica, o BIPAP, CPAP, Sim, né? sim. Mas você ultrapassou 60% de FO2 naquele modo de ventilação, tá ruim. Você tem que mudar o teu modo, tem que passar para o invasivo. Pelo menos sempre foi muito assim, né? Na ANEEL agora tá até menos. É? A gente já começa com prurido, sim, é FII de 35, 40, mesmo? tá ruim. Ah, mas cada vez mais, Caraca. Anel, você tá usando menos oxigênio, né? Porque a gente sabe, né, os radicais efeitos livres, o deletérios. Aí risco você já pra bota na displasia, ventilação invasiva. retinopatia, você tem que dar teu jeito. E muitas vezes é o quê? É entregar mais pressão para você aumentar o volume corrente, Exato, para você exato. baixar a FI. Agora, assim, FO2 é o que o paciente precisa, né, cara? Sim, Não tem jeito. sim, O que o paciente precisa. Você bota lá, não quero botar mais 60%. Mas, pô, o paciente tá... Ele não posso deixar nem hipóxia. Meu Claro, objetivo do respirador, a gente sabe que o oxigênio em excesso é lesivo. O que eu chamo a atenção dos residentes, minha mesmo, de quem está no plantão, é o seguinte. A FO2 pode ser 100%, mas a saturação não pode. Exato. Saturação 100% é um crime, porque você não sabe quanto está a PaO2. Você tem aquelas tabelas que eu nunca decorei de tá saturando 99, a PaO2 é tanto. Tem uma correlação matemática real. Sim. Quando você chega na saturação de 100%, não tem mais como saturar o oxigênio da hemoglobina. Sim, não. A tua PaO2 vai subir de 80 a 500. Sim. Então você não pode olhar para uma saturação 100% e não abaixar a FO2. Sem dúvida. Isso é crime. Sem dúvida. Com certeza. Estou exagerando. Mas é um errado. erro. É um erro que eu sempre tomei cuidado e sempre chamei muita atenção dos residentes para isso, porque você fica confortável quando está saturando 100%. Pô, meu paciente está ótimo. Não está ótimo. Você está dando oxigênio demais. O alvo É o em risco. neonatologia é 92 a 96. Abaixo disso Não, já tem estudo que pediatria mostra que também. morre Hoje em mais. dia, tentar manter 95 está excelente. maravilhoso, Sem dúvida né? nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bronquiolite até menos. Né? Ah, sim. Sem Bronquiolite dúvida até nenhuma. menos. Sem dúvida nenhuma. Falamos de volume corrente, PIP, pressão de admissão, PIP, FO2. Relação em Z's. Fala aí, Cadu, como é que é no Perfeito. neonato? Bom, a gente tem que lembrar que, em geral, a inspiração é mais curta do que a Sim. expiração. A expiração ela acontece fisiologicamente de forma passiva e você tem que dar um tempo maior para lavar o CO2. Então, a gente, em geral, trabalha com 1:2, 1:3. Ou seja, Isso. se eu inspiro Perfeito. um tempo X, eu expiro 2, 3x. Isso não muda na criança maior. Perfeito. E o igualzinho. tempo de inspiração? Quanto que vocês deixam? Aí depende da... Depende do tempo, da frequência respiratória que você vai Vai dar. depender, então, o tempo que você programa de respiração vai depender da frequência respiratória. Exato. Porque vem de um... É matemática pura, né? Assim, você vai... Vamos lá. Você vai fazer 15 incursões por minuto. Cada Certo. incursão dura 4 segundos. Cada ciclo completo, né? Então, você faz 1:3, é 1 segundo de Inspiração, 3 de e 3 de expiração. expiração. Seria isso. Isso. Exato. Entendi. Isso é mole. Isso é mole. Geralmente o respirador calcula sozinho. Você bota só a relação em Z's e a frequência, ele bota lá o tempo INS e tá bonito. Não precisa calcular o tempo não. Os respiradores modernos, cara. Depende... É que não é da minha época, gente. Na minha época eu tinha que calcular esse tempo inspiratório. Não, Mas tem outra muitos coisa que- ventiladores ainda que vão. Que calcula, Você né? tem que Que pôr. o legal do microprocessado é que ele também te dá o volume corrente que você está conseguindo dar no paciente. Ele mostra, não só você seta, como ele te mostra. Você tá entregando. Tá entregando tanto. Aí você fica certinho ali, pô, dá para fazer bem feito. Olha, tá ficando mais simples, né? Tá, Né? que bom. com certeza. Tá ficando mais simples.